Esse canal aqui que você tá assistindo é um canal novo. Quem tá aqui e não conhece o nosso trabalho, a gente tem um canal de podcast, mais ou menos podcast. A gente tinha um alcance lá muito bom e a gente quer trazer esse alcance pra essa live aqui. E aqui a gente quer fazer um canal só do futebol. Então, cara, se inscreve. Pô, indica pra galera aí, pede pra galera se inscrever. Vou começar aqui. Vasco é o seguinte. O jogo contra o Atlético Paranaense ontem foi assustador. Assustador. Acho que foram 4 ou 5 bolas na trave. O Vasco foi amassado, pô. Amassado. Mas muito em prol daquela expulsão, daquela jogada ridícula desse Hugo Moura. Aí esse Hugo Moura, vale só um parênteses sobre esse cara. Maluco, como é que o jogador era do Atlético Paranaense, revelado pelo Flamengo, o noivo da filha do Cuca, e joga, pô. Não, e outra coisa. Ele saiu do Atlético Paranaense, então ele tava acostumado com o campo sintético. Exatamente. Como é que ele entregou aquele gol ali? Ah, como é que ele entregou? Porque ele poderia falar que, o campo... Eu vou te falar como ele entregou. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. O que ele entregou ontem é o que você ganha em 2 anos de trabalho. Foi o que ele fez ontem. Tem muita gente que nem viu ainda esse dinheiro ainda Tem na live. que nem viu isso aqui ainda. Pô, safadeza, rapaz, isso não existe. Isso não existe, um jogador entregar da maneira que ele entregou. Porra, tu vê que o cara que tá do lado dele, acho que era o Paulo Henrique, aponta. O cara tava gritando. O cara aponta. Vai. Pro goleiro. Um animal vai e faz aquilo ali, pô. Fez de sacanagem. E outra coisa, ele podia ter matado a jogada antes. Ele podia ter deixado o jogador finalizar. Pô, vamos ser sinceros, o Léo Jardim é goleiro de seleção, é um dos melhores do Brasil. Bom, E se toma um gol, o Vasco tinha competência pra empatar. Exatamente. E será que o Léo Jardim talvez não poderia defender? Será que o jogador iria driblar o goleiro? Pô, os jogadores do Atlético Paranaense são meia bomba, gente. É o Fernandinho mais um, o restante é tudo ruim, tudo bagre. Dava pro Vasco jogar bem ali. Ó, pode botar na derrota 60% na conta desse ridículo aí. Não, foi a derrota E dele. pode botar. E outra coisa, é papo de avaliar se tem que rescindir o contrato ou não. Porque um jogador profissional, na situação que o Vasco tá, não tem margem pra fazer isso. Tu Não. discorda? Não, concordo pra caramba e vou te falar mais. É isso que eu comento aqui. Tem situações que tem que ser multado mesmo. O cara tem que ser multado, pô. Verdade. Ó, ontem não tinha o porquê, cara. Ah, beleza, no calor do momento ali, você tá jogando, você, porra, puxa o cara. Pô, mas, ali não é pelada não, galera. Aquilo ali é profissional. Se o Vasco toma um gol ali, qual era a maior possibilidade? Do Vasco empatar com um a mais ou com um a menos? Porra, deixa o cara fazer o gol, mano. Cara, até o vascaíno mais otimista sabia que o Vasco ia tomar gol do Atlético Paranaense. Pô. Exatamente. Era questão de detalhe, pô. O Atlético Paranaense era o favorito, pô. Hoje o Atlético Paranaense é líder do campeonato. O que aquele cara fez ontem pra mim foi uma loucura total, porque assim, beleza, você ser expulso, mas cara, com 15 minutos de jogo, mano, o Vasco numa situação 3 pontos, já afundando na zona de rebaixamento, tendo pressão da mídia. Uma semana atrás os caras estavam lá no CT lá, cobrando todo mundo, entendeu? Aí você pega tudo isso aí, até o Vilanes falou isso na transmissão. Ele é genro do Cuca, pô. Ele vai casar com a filha do Cuca. Até ele soltou isso. Cara. Ele vai casar com a filha do Cuca, o cara é cria do Flamengo. Acabou de vir. Cara, eu vou te falar, não tem justificativa pra esse cara, não, tá? Não, é outra coisa, eu vou falar mais ainda. Eu rescindi. É fraco o jogador, tá? Fraquíssimo. Fraquíssimo. No Gomora não deu. Flamengo não quis ele. Ele jogou acho que outro time aí também. Tava em outro time do Campeonato Brasileiro, depois o Atlético Paranaense estava. O cara não conseguia nem ser titular no Atlético Paranaense. Imagina no Vasco, que é um clube 5 vezes maior que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. 5 vezes não. 5 é Perdão. sacanagem. 50 vezes. 50 vezes. 50 vezes maior. Não tem nem comparação, comparação. rapaz. Perdão, Nada, desculpa, em Vasco. nada, Não em posso nem nada. comparar vocês ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense Exatamente. O Atlético Paranaense é maior que o Paraná, rapaz. não tem Tá como. maluco? Então, assim, agora falando do jogo. Meus amigos vascaínos, o Axon aí, nosso seguidor fiel, Axon, ó, tá no nosso coração. Mas pode preparar, Alisson. Axon. Série B ano que vem. Não Tem como não. Não, é triste falar isso. É triste, mas não tem mano. como. Você não vê um capítulo bom, né? Eu vou te falar, DJ, o time do Vasco esse ano é pior do que o ano passado. Muito pior. O pior do que o do primeiro semestre do ano passado. Dos que o Vasco fez, acho que... Muito pior. Quantos pontos o Vasco fez no ano passado? No primeiro semestre? 9. É pior, tá? É pior. O Vasco, qual é o risco de fazer 6 pontos nesse pior. ponto? Caralho. Porra, ele fez 9 no primeiro turno passado, pô. DJ, o time é muito ruim, irmão. Muito ruim. O time é muito ruim, ainda tá sem treinador. Aí eu vi que vai vir um treinador, acho que é o do Vitória de Guimarães. O cara só pode vir em junho, Pô. porque tem que esperar a temporada acabar. Que isso, cara. Então assim, até lá, o Vasco ainda vai estar nessa luta ainda. Vai ter que se virar. O Vasco vai pegar agora 2 confrontos diretos ou 1 confronto direto. Eu sei que vai pegar o Vitória. Direto, Vitória. Se perder pro Vitória, irmão, já perdeu pro Criciúma, Já era. que é confronto direto. Se perder pro Vitória, irmão. Era. Então assim, eu tô sendo sério aqui, cara. Eu não vejo salvação pro Vasco. Porque se o Vasco terminar o primeiro turno brigando por rebaixamento, cara, não vai ter
não vai se repetir o filme do ano passado, não, cara. Que o Vasco conseguiu se livrar. Não vai. E outra coisa, o Vasco conseguiu se livrar por pouco, né? Que a gente lembra como é que foi o jogo desesperador aqui, né? Do Vasco e do Bragantino na última rodada. Uma Né? vergonha. Então, assim, o Vasco esse ano, pra mim, estamos na quinta rodada, vamos deixar rolar aí, mas pra mim já tá rebaixado. Só se, assim, contratar o Messi na próxima janela. Porque não tem como mais. Fala, Jay. O Vasco tá em 17º, né, se não me engano. Isso. Mas sem sacanagem, é o pior futebol dos 20. É o pior futebol. Cara, Até pior que o Vitória, porque o Vitória faz gol. Exatamente. É o pior Exatamente. futebol. É o pior, sem dúvida, o pior futebol. O cara até Não, o reclamou pior é do de ter- Cuiabá, né? O Cuiabá não ganha de ninguém, né? Toma uma porrada do Palmeiras, acho que ele fez um gol ainda. Mas, sim, o Vasco vai brigar com o Cuiabá ali. Cara. vai brigar com o Cuiabá ali. Cara, loucura eu pensar do Vasco ali. E essa 7771 aí da vida aí? Não tem como, não. Os caras não fazem nada, os caras não botam a cara. Diferente ali da SAF ali do Cruzeiro, que era o Ronaldo, né? Diferente da SAF do Botafogo, sempre tinha um representante ali. Cara, cadê, cara? A torcida tinha que cobrar essa SAF maluca aí, cara. Trazer um treinador mais rápido, dar uma resposta mais rápida, trazer uns medalhões mais rápido. O que é cobrar também? Não é só jogador, não. Igual vocês cobraram jogadores que ele não seria nem top 3 no Brasil time. E realmente não são. Mas vocês têm que cobrar também da SAF, também cobrar dos responsáveis ali, pra trazer jogadores também de verdade, pô. Porque com esses aí que vocês estão aí, tira muita coisa não. É Bom, difícil, DJ, porque mais difícil. o torcedor fica com a mãos atadas. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. Tem que fazer. Mano, Pô, os caras o que são que muito falta ruins. acontecer com o Vasco? São muito ruins, cara. O que falta acontecer com o Vasco pros caras contratarem um time bom? É. Já aconteceu tudo, DJ. Eles querem que o Vasco chegue aqui na Série C? Só falta isso, pô. Olha isso. Só falta o Vasco chegar na Quer Série C. nivelar o Vasco ao Fluminense. Porra, irmão. Te falar, Exatamente, que não tem mais o que fazer. Mano, é só vergonha atrás de vergonha, só vexame atrás de vexame, pô. vou falar, tudo que acontece no Vasco aí, sabe qual é a verdade? O Vasco ainda só não ficou extinto por causa da torcida. Ah, no cedo do Vasco é pica, pô. Se não fosse a torcida do Tinha Vasco, acabado. já tinha acabado. Tinha virado só associação. É uma associação ali que a gente Associação. passava ali em frente, tinha um clubinho ali pra tomar um banho de piscina, alguma coisa. Tinha acabado. Se não é a torcida do Vasco, pelo que tudo que acontece, toda essa administração, agora também essas situações de juízes aí apelando aí, o Vasco era pra virar uma associação. A sorte é a torcida que tem, senão já teria sido Cara, extinguida há muito tempo. eu tô vendo a série do Eurico, né? A mão de Eurico. Eu fico assustado como é que o Vasco chegou nesse ponto, mano. É igual o Flamengo hoje, daqui 20 anos você imagina que vai ser o Caramba, eu Vasco. fico vendo lá toda a questão dele, quando ele entrou como dirigente, o Vasco ganha um Brasileirão, se não me engano, em cima do São Paulo, na década de 80, aí década de 90 empilha título. Cara, como é que o Vasco tá hoje nisso aí, cara? O que os caras fizeram com o Vasco? Detonaram o Vasco. Galera, a gente tá até conversando aí, talvez o Euriquinho venha aqui, tá? Não vai vir no resenha não, vai vir lá no Mais ou Menos. O resenha é um produto do Mais ou Menos, então segue o Mais ou Menos lá, fica escrito que ele, bem provável que a gente vai marcar com ele. Mas assim, é loucura o que o Vasco tá se tornando, porra. Loucura. Tu vê jogador, aquele David, rapaz. Aquele David aí é horroroso. Ele até se esforça, tenta alguma coisa, mas não produz, cara. O cara ontem arriscou um chute de esquerda. O cara, ele tava em Paraná. Ele chutou lá em Gramado, pô. A bola que ele chutou tá passando lá, ainda no Rio Grande do Sul, coisa horrorosa. Um cara todo torto, rapaz. Como é que faz contato com jogadores desse? Ano passado, outra coisa também que eu não entendo na torcida do Vasco, demonizavam o PEC. Demonizavam o PEC. Porra, tirava o moleque pra merda. O moleque fazia gol em clássico, o moleque corria, dava o sangue em campo. Era um primor técnico? Não era. Mas também era ruim? Não era. Somava pra caramba, agregava. Tava adaptado ao elenco, à torcida. Olha a falta que o moleque faz hoje, pô. Pô, tem um lance dele emblemático pra caramba contra o Atlético Mineiro. Campo encharcado no Maracanã. No final do jogo, aquele Pedrinho do Atlético Mineiro tinha acabado de entrar. O moleque dá um tapa lá da zaga, arrasta até lá na ponta e consegue ganhar o lateral a favor do Vasco. O moleque sai escorraçado pela torcida, pô. Escorraçado. O torcedor do Vasco também tem que abrir o olho. Igual fizeram com o Ramon, pô. Igual fizeram com o Ramon. Eu falei isso aqui no outro corte. Cara, o Ramon fez uma parada com vocês, papo de nível que o Cuca fez com o Fluminense. Verdade. Mesma coisa, mesmo nível. Não existe um time fazer 9 pontos e escapar do rebaixamento. Não existe isso aí. O cara conseguiu salvar vocês. Porra, o Lucas falou isso aqui, eu até postei no TikTok. Se fosse pra demitir ele, por que você não demitiu depois do Carioca? Quando tomou aquela coça lá do Nova Iguaçu. Esperou começar o Brasileiro pra fazer uma vergonha com o cara. Ferrou o planejamento todinho de vocês, cara, do Vasco. Todinho, vocês estão sem planejamento, sem jogador. É jogador no banco, é Galdames que é um sonolento. Cara, o Vasco é uma completa bagunça. Uma desorganização em todos os lados. Parece que ali a desorganização reina. É desorganização da diretoria, de jogador. A torcida às vezes pega no pé de quem não deve pegar.
Aí a gente às vezes fala aqui, a torcida fica chateada, porque o Vasco tem Libertadores. Meu irmão, 5 rebaixamentos. Alguns torcedores do Vasco não acordaram ainda. 5. Sendo que um deles, vocês ficaram 2 anos para subir para a Série A. E se cair, igual o Lucas tá falando aqui, tá cravando, é bem provável que fique de novo 2, 3 anos para subir. E vocês ainda presos ao passado, à falta de cobrança, a pegar no pé de jogador que não é para pegar, a pedir demissão de treinador que não é para pedir. Ó, loucura que tá acontecendo com o Vasco. O Vasco tá pequeno ano após ano. É o clube grande que mais tá pequeno no Brasil. Concordo. Mais que o Cruzeiro, porque o Vasco é o maior Cruzeiro. O Vasco tá se pequenando mais que o Cruzeiro. Eu não vejo saída, não. Falando sério, não vejo saída pra situação do Vasco. Assim, esse ano, porque, pô, a gente comentou aqui, cara, janela do meio do ano, o fator psicológico, o fator emocional, ele vai pesar muito esse ano. Vai pesar muito. Cara, são erros que, pô, não tem como. É igual aquela frase que a gente falou aqui ano passado. Como é que você quer ter resultado diferente se você comete? Faz as mesmas coisas, faz os mesmos erros. Então, assim, aí vai chegar no meio do ano, quem que o Vasco vai contratar? Cara, o Vasco precisa praticamente de um time todo, pô. Praticamente um time todo. E um treinador. Ó, Quem vai o Vasco querer vir? só tem um goleiro. Uhum. Tem um centroavante e um meia e um camisa 10. Isso Só. aí. E Um lateral- zagueiro, um zagueiro. lateral esquerdo. Pitão. Não, o zagueiro também. Ó, mano, o Medel esse ano não mostrou nada. O Medel jogou ano passado. Esse ano Mas não tá vai entrar, fraco. não. Cara, e outra coisa, o Medel é um bom zagueiro, tudo bem, mas É o Medel bom, vai fazer 37 anos, DJ. Verdade. Pô, tu viu, mano? Com todo respeito, irmão. Tem gente que gosta do gladiador lá, do Michael, como é o nome dele lá? Horroroso, horroroso. Irmão. Quem? O... Gladiador. Vai. Ele tem um apelido lá, não sei se é gladiador, não sei o que é. Irmão, tu já viu esse cara jogando bola? O maluco é duro. O maluco parece que é. Robocop. Porra, irmão, tá doido. O maluco é todo do Léo Pelé. Jesus, irmão. Jesus, assim, a situação do Vasco. Pro Vasco conseguir ter um time pra tentar uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores, o Vasco precisa de volante, porque aquele Galdames é horrível. Esse Nossa. esforço não mostrou pra quem veio. Não mostrou pra quem veio. Aí você perdeu o Paulinho, perdeu o Paulinho e o Jair, que eram os 2 melhores volantes do Vasco. Muito bons. É. Diga-se de Muito passagem, bom. muito bons Muito mesmo. bom. Os dois, se tivessem ele, talvez o Vasco tinha um pouco estaria melhor. bem diferente. Paê preservado? O Paê, preservado, mas o Paê não vai jogar o ano todo. Vai. Vai jogar uns 2 jogos, daqui a pouco descansa, já tá fora, que machucou. O Vasco não tem ponta. Não tem ponta, pô, não tem ponta. Pedrinho, Então, assim, aquele que veio do Corinthians, o nome dele? Não, Adson. Adson. Nossa. Então, assim, Horroroso. pro meio do ano, Horroroso. fechou a janela interna, né? Fechou. Uhum. Pro meio do ano, o Vasco precisa de uns 8 cabeças. De umas 7, 8 cabeças. Mas quem é que vai vir? De um time. De um time. De um time. Dessas 7, 8 cabeças, uns 5 pra ser titular. É ou isso mais. aí. É Isso aí. Então, assim, aí você acha que o Vasco vai conseguir isso no meio do ano? Tem dinheiro pra isso? Tem. Mas quem vai vir? Pra pegar a mesma situação do ano passado. Porque ano passado, você seduziu ali o Paê e o Medel, falando assim, ó, vem aqui, vamos livrar o Vasco, que ano que vem a gente vai estar com o pluf. A mão de dinheiro veio por causa dessa também. É mesmo? Ano que vem a gente vai paular. Vamos botar o Vasco, tanto que realmente se você botar o faturamento, foi 120 milhões, velho. O Vasco fez maior faturamento do que muito time grande aí, pô. Acho que fez mais que o Botafogo, tá? Exato. Não, acho que o Botafogo fez mais, não. Não, acho que fez mais. O Botafogo foi 120 no Luiz Henrique, mais 10 no Savarino. Tem mais alguma coisa. Mano. É, tem que ver. Mas o Vasco deve ter sido. Mas foi entre os cinco. próximo. O Vasco Mas deve ter sido entre os cinco. foi próximo. Então, assim, quem o Vasco vai conseguir seduzir? Por conta desse ano. Então, assim, eu falando sério, eu vi o futebol, eu vi o jogo todo do Vasco ontem. Também. Todo, porque eu queria falar na resenha hoje. Como o DJ falou certo, o Vasco tá junto com o Cuiabá. Um dos piores futebols da Série A, não tem como.